Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar formas inteligentes, estratégias inteligentes para você reduzir a carga tributária da sua empresa e o seu imposto de renda pessoal também. Fica comigo nesse vídeo até o final que vai valer a pena, eu tenho certeza. Já deixa o like aqui que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, primeiro de tudo, como reduzir os impostos de forma legal e segura? É possível reduzir impostos no Brasil mesmo? A legislação brasileira é chamada de manicômio tributário, a legislação tributária eu me refiro. Já é chamada assim porque é uma verdadeira loucura mesmo. É uma norma que contradiz aquela, uma norma que veio depois dessa aqui que cria uma situação diferente, cria uma exceção. Isso, para ser operacionalizado no dia a dia, por pessoas comuns do dia a dia, se torna muito difícil. Para você que é empreendedor, por exemplo, você já tem inúmeros assuntos para tratar diariamente no que tange a gestão de pessoas, falar com fornecedores, atender clientes. Isso tudo a gente sabe que demanda uma energia absurda. Imagina você ter que operacionalizar um negócio chamado manicômio tributário. Então é possível sim que você reduza os impostos de forma legal e segura. Fazendo o que então? Quais são as estratégias que você traz aqui, Sandrival, que você me pediu para ficar nesse vídeo? Então vamos lá. A primeira estratégia que eu quero trazer para você aqui é de planejamento tributário. E isso pode ser feito tanto para quem tem uma empresa, quanto para quem não tem uma empresa ainda, um CNPJ formalizado, mas é um autônomo, um profissional liberal, que trabalha por conta, né? Você consegue fazer um planejamento tributário com o auxílio de profissionais. Às vezes um único profissional, que é o contador, você já consegue fazer um excelente planejamento tributário. Em alguns casos é necessário envolver inclusive advogados, porque esse manicômio, às vezes, você já viu alguém cuidar de um maluco sozinho? De alguém que tem um problema mental gravíssimo? Não trata, a pessoa tem que ter um aparato, diversas pessoas para cuidar. E a mesma coisa em relação ao manicômio tributário. Às vezes uma coisa que passa despercebido pelas lentes, pelos olhares de uma contabilidade, de um contador, não passa despercebido pelo olhar de um advogado. E vice-versa. Às vezes tem coisas que passam despercebidas pelo olhar de um advogado por justamente não operar determinadas coisas no dia a dia. Então, esse planejamento é essencial para que você tenha um caminho a ser trilhado. Olha, esse caminho aqui vai te trazer menor tributação, já com simulações, com números. Eu sempre gosto de frisar que contra números não tem argumentos, né? Quando a gente olha números de uma empresa, quanto que ela vai pagar efetivamente de imposto em valores, começa a ficar mais claro o desenrolar da carruagem, o que é que vai acontecer, né? Numa empresa, por exemplo, existem regimes tributários diferentes. Então aí vem uma outra estratégia. Dentro do planejamento tributário, é possível estudar esses 3 regimes tributários. Quais são esses 3 regimes tributários? Lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. A maior parte das pessoas só conhece o Simples Nacional. Inclusive, a maior parte das empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional. Porque o Simples Nacional é um regime tributário muito benéfico para quem está em início do negócio, determinados tipos de negócios. No meio contábil, a gente brinca que o Simples Nacional, tudo que ele não é mais, é simples. Ele tem uma certa complexidade atualmente. Existem normas que precisam ser respeitadas numa empresa do Simples Nacional, que fazem com que não seja mais tão simples assim. A única simplicidade que ainda é bem mantida no Simples Nacional é o fato de que você paga um único boleto, uma única guia por mês com todos os impostos dentro. Mas cá entre nós, né? Não faz muita diferença se eu tenho 6 boletos para pagar mensalmente, né? Que eu leio um QR Code, um código de barras, às vezes copio e colo no celular, só isso que eu tenho que fazer, ou se tem que pagar um só. Ah, Sandrivão, mas se eu pago 6, significa que eu pago mais? Nem sempre. Às vezes se eu somar 6 guias diferentes que eu vou pagar em outro regime tributário, vai dar menos do que uma única guia no Simples Nacional. Você acredita nisso? Com um planejamento tributário é possível identificar isso. Eu vou te falar aqui as principais diferenças entre os 3 regimes, as principais características. O Simples Nacional, ele agrega numa única guia todos os impostos que sua empresa paga, e sua empresa paga diversos impostos. Ela paga imposto de renda, ela paga contribuição social sobre o lucro líquido, ela paga COFINS, ela paga PIS, ela paga ICMS, ela paga ISS, dependendo da atividade, ela paga contribuição previdenciária patronal, ou seja, no Simples Nacional, por exemplo, quase 50% do imposto que você paga vai para o INSS. E tem gente que fala assim, se eu sair do Simples eu vou ter que pagar INSS da minha folha. Mentira! Você já paga, só que sobre o faturamento, o que pode ser pior em alguns casos. Então tudo isso aqui é planejamento. Simples Nacional é um regime mais simplificado, tende a ser mais barato para quem está em início de carreira, início do negócio.
Depois nós temos o lucro presumido, que é o nome já diz, o governo presume qual é o seu lucro. Para serviço, por exemplo, o governo presume que o seu lucro é de 32%. Já para comércios e indústrias, o governo presume que o seu lucro é de 8%. E aí tem outras atividades que tem variações. Mas vamos lá. Basicamente é o seguinte, essa presunção de lucro ela só serve para tributar, né? Só é pago o imposto sobre o lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social. Todos os demais impostos que eu já citei para você aqui é pago sobre o faturamento. CMS, por exemplo, pode ser pago via débito e crédito, né? Você toma crédito quando compra e tem o débito quando você vende, então é um pelo outro. Agora, tem que ser feito um planejamento, porque isso depende do produto. Tem produtos que você não vai nem pagar ICMS. Tem que fazer uma análise bem conjuntural mesmo para entender qual é o melhor. E o lucro real, ele se torna muito benéfico para empresas deficitárias, empresas que operam no prejuízo, existem muitas empresas que operam no prejuízo, ou com lucro muito baixo, né? Então, se você é um prestador de serviço, por exemplo, e tem um lucro muito menor que 32%, que seria o presumido, né? Pode ser que valha a pena o lucro real. E a depender do seu patamar de faturamento. E a mesma coisa se você é um comerciante que tem uma margem menor que 8%. Pode ser viável optar pelo lucro real também para baratear aí, tirando alguns impostos. Porque aí o imposto de renda e contribuição social, se você tiver prejuízo, você não tem que pagar. Então é um regime muito mais complexo. Só que nós temos mais ou menos essa proporção. Você tem isso aqui de empresas do Simples Nacional, você tem isso aqui de empresa do lucro presumido, talvez um pouco menos, e você tem isso aqui de empresas do lucro real. Isso faz com que a fiscalização de uma empresa do lucro real seja muito mais assertiva e muito mais recorrente. Então o nível de complexidade de uma empresa de lucro real é maior também. Mas você está falando que é mais complexo, por que eu optaria por ele? Porque às vezes compensa, de acordo com o tanto que você vai pagar menos de impostos, e é possível reduzir bastante, você pode valer muito a pena você aumentar a complexidade mesmo do negócio, não tem problema nenhum, porque você vai ter que contar com profissionais, é óbvio, mas com bons profissionais você vai evitar esse risco, você vai mitigar bastante esse risco também. Cada caso é um caso e precisa ser feito um planejamento. Esse planejamento ele é um pouco diferente no caso de um autônomo, de um profissional liberal, mas ele leva em consideração variáveis como essas também. Como aproveitar deduções e benefícios fiscais em 2025? Olha, eu vou conectar isso aqui com o último tópico que eu quero falar para você aqui, que são os erros mais comuns que fazem você pagar mais imposto do que deveria. Tem uma frase que fala que a ignorância é uma bênção. Eu concordo com essa frase parcialmente. Eu acho que tem situações que a ignorância realmente é uma bênção, te previne problemas. Mas quando se fala de impostos, a ignorância prolongada ela vai te trazer prejuízo, então ela vira uma maldição. Agora, como é que você faz então para deixar de ser ignorante no sentido de não conhecer, né, o tópico, quando se fala de tributação? Pô, você está falando que é manicômio tributário, eu vou parar para estudar isso aí, eu vou ficar maluco. Não, você precisa de profissionais de gabarito te ajudando. Para você aproveitar os melhores benefícios fiscais, as melhores deduções possíveis e também evitar erros que te façam pagar mais imposto, você precisa estar bem assessorado por profissionais que entendem do seu ramo. E aí é o seguinte, não tem jeito. A contabilidade é o principal parceiro nesse processo. E uma contabilidade especializada no ambiente digital, como é o nosso caso, vai te fazer, por exemplo, pagar R$250 mil em impostos depois de ter faturado R$1 milhão, ou seja, 25%, ou vai te fazer pagar, de repente, R$70 mil em impostos ou até menos, com os mesmos R$1 milhão de faturamento e 100% dentro da lei. Isso é possível apenas graças ao planejamento tributário e à atuação de um profissional ou de profissionais, né, que são inteligentes em relação ao seu negócio, que sabem o que estão falando. Então, não deixe que a ignorância prolongada mate o seu negócio. Para você contar agora com a assessoria minha e do meu time, você pode entrar em contato pelo link que está na descrição desse vídeo que nós vamos te ajudar. Esse vídeo vale um like, eu sei que vale, então deixe seu like. E outra coisa, já compartilhe esse vídeo com outros profissionais do digital para que eles possam pagar menos impostos dentro da lei, até porque ninguém quer ficar sustentando gente que está reformando palácio, que está viajando para cá e para lá. Então, para você parar de fazer sua parte para ajudar essa farra a acabar, pague imposto dentro da lei e o menor imposto possível.